Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Igor, vou estar dando sequência aqui ao nosso projeto de escrita acadêmica. Estou responsável hoje para tratar com vocês um pouco sobre o método quantitativo de pesquisa, um projeto do PET de Educação Física, da UFES, né? Bom, me apresentar um pouquinho aqui. Eu sou o Igor, sou aluno do curso de bacharelado, tenho 22 anos, estou no 7º período atualmente. Entrei no PET tem um ano, né? Finalzinho de 2023, mais ativamente mesmo em 2024. Hoje eu estou no PET Funcional, que é um projeto voltado aos participantes, não só os alunos da UFS, mas também ao público externo, né? E a gente busca levar esses projetos de extensão para a maior quantidade de pessoas possível. Bom, pesquisa quantitativa, né? Nada mais é do que o próprio nome dela já diz. A gente trabalha com quantidade, né? Tudo que é quantificável. E a gente tem os métodos de pesquisa quantitativa, qualitativa, também tem um método misto, né? Mas eu estou trabalhando com vocês aqui o método quantitativo hoje. Bom, o que é a pesquisa quantitativa, né? A gente considera a pesquisa quantitativa tudo aquilo que é quantificável, que a gente trabalha em números, estatísticas, né? Seja em porcentagens, média, moda, mediana, entre outros, né? E a partir disso, a gente consegue transformar esses dados coletados por meio de questionários, pesquisas, e a gente consegue transformar eles em números e, a partir disso, analisar e obter os resultados da pesquisa. Bom, qual é o objetivo dessa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela tem como foco principal validar essas hipóteses que são testadas de acordo com os questionários, né? Esses métodos utilizados para colher as informações do público-alvo e, a partir de então, né, a gente conseguiu obter os resultados e esse público é geralmente captado por meio de amostragem, né? A gente trabalha com uma forma de entrevistar um determinado público e, com meios da matemática, calcular em probabilidade, né, em porcentagem, o que aquilo seria para um percentual maior de pessoas. Bom, as características, né? Aqui a característica principal desse método é que ele é um método bem objetivo. Ele busca, por ser somente com a observação em números, ser bem direto ao que ele pensa, não levando em consideração qualquer outro tipo de fator externo, apenas aqueles dados que foram coletados com aquela pesquisa, com aquela população que a gente escolheu. Essa característica, né, ela, de método de dados quantitativos, faz com que essa coleta de dados ela seja rápida e que a gente consiga ter respostas bem estruturadas. Bom, essa coleta de dados que a gente obtém por meio desses questionários ou algo do tipo, para serem validados, eles não podem ter variâncias. Então, assim, a gente tem que obter o mesmo resultado na maioria dos casos possíveis. Dessa forma, diferentemente do método qualitativo. Bom, aqui tem uma tabelinha com um pouco, né, dessas diferenças desses dois métodos. E o método quantitativo para o qualitativo, acho que a diferença principal aqui a gente já pode enxergar aqui no objetivo. O método qualitativo, ele busca coletar e tratar as informações, né, que foram obtidas pelo meio da pesquisa, visando entender também o meio social em que a gente está trabalhando, as experiências, os valores ali encontrados. Já na pesquisa quantitativa, a gente analisa isso apenas por dados numéricos, né, não levando em consideração esses fatores externos que a gente encontra, né? E essas coletas de dados, elas têm um rigor estatístico e, como falei um pouquinho, né,
As amostras de pessoas, elas são trabalhadas porque a gente não consegue, por exemplo, um cálculo de uma escola que a gente vá fazer uma pesquisa, talvez a gente levaria muito tempo, talvez tivesse um gasto muito grande também para fazer uma pesquisa com todos os alunos. Então, a gente analisa um grupo de pessoas e, a partir de então, a gente faz, por exemplo, uma escola com 3.000 pessoas, a gente pode ter uma quantidade de 300 alunos para participar de uma pesquisa e, a partir de então, a gente ter, né, esse percentual calculado de acordo com dados matemáticos. E, geralmente, essas pesquisas elas são feitas, né, por meio de questionários, entrevistas, e são bem diretas, né, não podendo ter influência da pessoa que vai entrevistar, né, em cima do entrevistado. A gente tem que trabalhar sempre da forma mais imparcial possível. Bom, aqui um comparativozinho rápido, né, da pesquisa qualitativa, que ela, como eu falei, ela está baseada de acordo com as experiências humanas e a gente leva tudo isso em consideração, diferentemente da quantitativa, e a gente trabalha mais os dados obtidos. Bom, os métodos de pesquisa quantitativa, eles são feitos, né, por meio de amostragem e uma coleta de dados, que é a próxima slide. E nessa coleta de dados, a gente consegue proporcionar para a nossa pesquisa as informações necessárias para criar as hipóteses que a gente quer validar com o passar do tempo. Então, a gente tem, no meio dessa coleta de dados, os dois mais comuns, né, métodos utilizados, que é a entrevista, que é a obtenção dos dados com o entrevistado e determinado assunto ou problema que a gente está tratando, e o questionário, muitas vezes um questionário fechado, com respostas e perguntas, como por exemplo um cálculo de escala, né, respostas de 1 a 5, com um discordo totalmente, até um concordo totalmente. A gente também tem como objetivo obter o máximo de informações possíveis. Um exemplo clássico é o cálculo do IBGE, né, que a gente tem como um método de coleta de um grupo enorme de pessoas, mas que é um investimento muito alto e a meio de pesquisa não seria em todos os casos que a gente conseguiria manter esse mesmo nível de investimento. Bom, aqui tem 4 modelos de pesquisa, né, que eu estou falando sobre eles. O método de pesquisa experimental, causal, investigativa e a correlacional. Os nomes, eles se explicam um pouquinho, né? O método de pesquisa experimental é quando a gente vai buscar experimentar algo em determinado assunto, né? E essa manipulação controlada de uma ou mais variáveis independentes. E essa pesquisa, ela tem um caráter um pouco mais rigoroso, mas também é bem direto ao ponto, né? Como exemplo, um questionário com mais de 10 perguntas em uma página só, às vezes pode ter uma taxa de conversão diferente da mesma página, só que com 5 perguntas. Às vezes, pela questão de ser menos perguntas, as pessoas acharem mais fáceis para ser respondidas, outras por serem mais rápidos também. Então, assim, a gente tem um pouco dessa variância, só que a gente pode experimentar na prática e, a partir de então, entender um pouco melhor sobre ele. O método de pesquisa quantitativa causal, a gente entende como a causa daquele motivo daquela variável, né? Como exemplo, uma logo de um design de um restaurante, de algum comércio, ela está afetando as suas vendas. Às vezes os produtos podem, por exemplo, ter uma qualidade muito alta, mas pela questão estética, como é um exemplo dado aqui, a gente não consegue obter os resultados esperados. Então, é um método também utilizado nisso aí. Aqui a gente tem um método de pesquisa quantitativa investigativa, onde geralmente, né, a gente vai estar fazendo uma pergunta ao entrevistado para entender algo relacionado à nossa pesquisa, né, investigar as questões específicas
e tratar essas hipóteses e entender, né, as diferenças entre isso. Como aqui um exemplo clássico, um site novo, onde a gente busca entender da pessoa que está visitando esse site o que ela achou das mudanças. As mudanças foram positivas, não foram, e a partir de então obter resultados para promover mudanças, né, e melhorar os seus serviços. Certo? O método de pesquisa correlacional é onde a gente vai fazer, como o próprio nome já diz, uma correlação, né? O seu foco principal é de entender como essas variáveis elas vão se comportar juntas. Então, é um método bem eficaz no sentido que a gente pode também analisar essa própria pergunta que está como exemplo, né? A relação entre o trabalho e a produtividade em casa, como foi algo que foi muito visto na pandemia. Será que esse trabalho ele começou a ser mais produtivo? Será que esse trabalho ele manteve um nível ideal a ponto das empresas repensarem, né, nisso? Então, é uma relação correlacional. Uma pesquisa que foi muito feita aí nesse período pandêmico também. Bom, aqui como a gente pode analisar esses dados, né? A partir dessas pesquisas, o principal fator aqui inicial é a organização de dados. Como a gente pode estruturar esses dados, coletar, que hoje em dia é muito mais fácil, já que a gente tem a presença de softwares, de planilhas, Excel, por exemplo, para fazer com que essa coleta de dados ela seja mais rápida e adiantar um processo de uma forma que também faça com que não existam erros, né? Trabalhando aí com números matemáticos de uma forma bem mais tranquila. O segundo passo, que é a limpeza de dados, seria mais focado em corrigir aquilo que não estava legal na pesquisa, né? Sejam erros, dados que ficavam faltando, e retirar essas respostas para fazer com que essa pesquisa seja o mais igual possível de uma resposta à outra, no sentido de que a gente, por exemplo, não pode fazer com que uma pesquisa tenha uma pergunta a mais para uma pessoa do que para outra. Então, nesse método de pesquisa quantitativa, isso não pode existir. A análise descritiva já é mais voltada para cálculos, né, como foi falado lá no início, de tabelas, gráficos, facilitando esse entendimento. Com os sistemas de software que a gente tem hoje, isso fica muito mais tranquilo. Essa análise inferencial são os testes apropriados para verificar as hipóteses, né, e identificar as relações que essas variáveis possuem. Por que às vezes a gente teve uma diferença de uma para outra, e a partir de então começar a entender os resultados, que vem agora na parte de interpretação, que é relacionar essas pesquisas e fazer com que essa discussão dessas hipóteses cheguem a uma conclusão e com os seus resultados que foram obtidos. O relatório de resultados, né, o último passo, elaborar um relatório claro e conciso, apresentando os resultados de maneira estruturada. Desse modo, a gente pode, né, por meio de tabelas e gráficos, que são os mais comuns, analisar o que essa pesquisa trouxe e, a partir de então, facilitar o entendimento também para as pessoas que vão avaliar essa pesquisa. Então, é um método, né, utilizado aqui que promove a qualidade dos resultados. E, bom, por último aqui a gente tem, né, que as considerações finais dessa pesquisa, que, como eu falei, os principais objetivos aqui é a gente manter os dados numéricos, identificar esses padrões e essas tendências que são encontradas. É uma pesquisa que pode ser feita, geralmente ela é feita por meio de amostragem, né, justamente pela maior facilidade de poder promover esses resultados. Como a gente pode pegar um exemplo claro aqui, que essa amostragem ela também é feita com um grupo de pessoas diferentes. Se a gente quer fazer um exemplo, por exemplo, uma pesquisa com torcedores de times de futebol, e a gente quer saber qual torcida tem mais time, a gente não pode, por exemplo, selecionar um público-alvo de determinada região que seja próxima de uma sede de um desses clubes. É uma pesquisa que ela busca ser o mais imparcial possível para obter esses resultados. Como, por exemplo, a gente também pode levar em consideração as vacinas, né? São testadas em públicos totalmente diferentes e que tem que, no final das contas, ter a mesma eficácia.
E esses tipos de levantamento, eles exploram padrões de população, né? E o experimento, ele testa a eficácia dessas intervenções, que são os métodos utilizados, pesquisa de levantamento e experimento principalmente. E aqui, como foi falado no final, as pesquisas elas podem ser de caráter exploratório, descritivo, explicativo e apresentar os resultados a partir das suas amostragens finais. Bom, aqui as referências, né, que foram buscadas aí nesse trabalho, disponíveis aí para serem consultadas também. E, bom, aqui eu finalizo com vocês, agradeço a compreensão, todo mundo que assistiu até aqui.